Universo Épico no ar, e no programa de hoje a gente vai falar sobre um longa que já foi rodado aqui em Campinas e em breve vai estrear. Quem vai falar pra gente sobre esse filme é o pessoal, né, de produção aqui do Longa Sofia. Então se apresentem. Tudo bem? Eu sou o Rafael Santin. Eu sou a Lu Chagas. E eu sou o Henrique Satin. Henrique, Rafael e Lu. Contem pra gente então, pro pessoal que acompanha o Universo Épico, né, sobre o que se trata o filme Sofia. Legal. Sofia é um longa-metragem que nós criamos para contar a história de mulheres fortes da nossa sociedade, né? Mulheres que nós conhecemos, que estão nas ruas, nas nossas famílias, nos trabalhos. E tem algumas surpresinhas que a gente deixou aí ao longo do roteiro, que não dá para revelar muito. Mas, em resumo, é uma história sobre mulheres. E nesse roteiro tem aí duas mãos. Tem duas mãos. Eu e o Henrique, nós escrevemos o roteiro. O roteiro, ele demorou quase que 2 anos para ficar pronto. Foi um processo lento de revisões, algumas adaptações também de acordo com a produção que a gente ia conseguindo, o elenco. Mas é uma etapa gostosa também. Escrever é um dos momentos mais criativos dentro do filme, né? E como é que faz essa divisão, né? Porque a gente tem uma história escrita por 2 pessoas. E como é que vocês convergem, então, as ideias? Acho que tem que ter diálogo, né? Então, o bom de quando você está escrevendo em 2 mãos, assim, é quando você também tem um pouco de feedback da história que você está criando, né? Às vezes, quando você escreve sozinho, você tem uma ideia só dentro da sua cabeça, e quando você está conversando com outras pessoas, você já está vendo se aquilo está funcionando, né? Tem trechos engraçados, né? Então você está vendo se tem graça mesmo. Isso aqui é um mistério, tá aprendendo mesmo o mistério. Então quando você vai trocando as ideias, você já vai tendo um pouco de feedback. Inclusive... Sem conflitos, né, Henrique? Com muito café. Inclusive... Bastante café e sem conflitos. É uma etapa gostosa, porque os dois começam a viajar, né? A imaginar aquele cenário, a imaginar situações, a começar a compor. E esse é um processo criativo muito gostoso, né? Regado com bastante café, bastante água e bastante papo. Isso é sempre gostoso. A Lu ia comentar alguma coisa? Inclusive, depois desse processo deles, nós providenciamos várias leituras com pessoas assim distintas para questionamentos mesmo. Então, daí vieram os tratamentos. Então, assim, ainda passou, tiveram que retomar ali porque colocamos principalmente mulheres de níveis diferentes para ouvir aquela história, para ler ali e questionar, e isso também acabou trazendo mudanças. Houve ali, então, uma leitura crítica depois. Muito. Porque é um roteiro que fala de mulheres fortes feito por 2 homens. Né? Então a opinião das mulheres, a opinião feminina, ela é muito importante nesse processo, né? Porque a gente está escrevendo um universo que a gente imagina, né? E elas têm um universo delas. Real, então né? O feedback delas era muito importante para nós. E aí, como é que foi então? Não, foi muito... A visão, né? Porque foram 2 homens, né, que escreveram um roteiro que fala sobre o universo feminino, né? teve alguns pontos que realmente assim... Bateu, a gente bateu. Mas o interessante foi a compreensão dos nossos pontos de vista, dos questionamentos, né, que essas mulheres, que nós fizemos e as soluções que eles acharam. Então, quando o roteiro realmente nós demos ele como pronto, ele agradou e fazia sentido para os 2 lados. Então, isso foi interessante. E, inclusive, a Lu tá segurando aí. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Essa aqui é a nossa Bíblia. São 80 páginas. Aqui o roteiro, né, que nós utilizávamos também durante as filmagens, e além do roteiro é todo o nosso planejamento, ordem do dia, storyboard, e aí depois vem o roteiro, né? Então essa Bíblia que acompanhou a gente todos os dias de filmagem, pré-produção. Que levou aí um período anterior de 6 meses para vocês chegarem nesse planejamento. Exatamente. Para chegar lá no set de filmagem e não ficar, o que eu vou fazer agora? Exatamente. E não perder tempo, né? Que foi uma preocupação primeira que nós tivemos. Nosso tempo precisa ser otimizado.
Até porque é uma produção independente. Exato. Exatamente. Até porque não, principalmente por isso. Como é uma produção independente, nós sabíamos das dificuldades que teríamos, mas nós sabíamos da qualidade da história e a gente não queria deixar nada de fora. Então, a Lu, uma pessoa extremamente organizada, que foi trabalhando com a gente e fez todo um cronograma de filmagens, que a gente sabia exatamente o que a gente ia fazer cada dia. Então, mas assim, esse processo é muito longo, né? Porque você tem que negociar com o fornecedor, com as pessoas das locações, olhar a agenda dos atores. Então, mas quando a gente foi para a filmagem, a gente estava muito tranquilo. Então a gente sabia o que a gente ia fazer no dia 1, no dia 2, meio-dia, onde ia estar, 16 horas, onde ia estar, quem tinha que chegar, quem que não estava. Graças a esse período que a gente não quis acelerar. O dinheiro é o principal obstáculo na vida do produtor independente? Eu acho que é um grande obstáculo, né? A falta a do falta de dinheiro. dinheiro. O dinheiro é a solução. Mas, por um outro lado, eu acho que também Mas não dá pra Não. dizer que você não vai fazer um trabalho de qualidade Não, exatamente. por conta de não ter o dinheiro. O que me incomoda... Dá pra sair uma coisa Dá. muito Sim, legal, dá. né? O que me incomodava muito às vezes, a gente colocar a falta de dinheiro como desculpa para não fazer. Uhum. Né? E então a gente quis mostrar que a gente ia fazer um filme bacana, com uma história legal, dentro das nossas limitações, mas que a gente conseguiria fazer, né, com os nossos contatos, com a nossa organização, negociando com o elenco, com a equipe. E por isso que a pré-produção foi importante, né? Não ia ser uma coisa assim, vamos nos juntar e vamos filmar. Uhum. Né? Não, vamos fazer uma coisa com calma, conversando com as pessoas. Então, a falta de dinheiro é importante? Muito. Mas também, se você não tem essa parte de logística, de administração, também não adianta. Né? Se você tem dinheiro, mas você não consegue organizar, você vai queimar dinheiro. Né? Exato. Porque quando eu li sobre o filme de vocês, chama atenção o valor calculado, né, do orçamento, que é um valor considerável. Exato. Né? 1.200.000 reais. Até aquele momento que a gente fez essa conta, né? E ainda... Eu acho que já passou já um pouquinho disso, Passou bastante até o Só que final. a gente ainda não fechou, porque aí você agora entra a parte de pós-produção, a edição, isso tudo, né, também tem um peso e um valor. Então, quando... Que deve elevar. Eleva. Eu acho que o mais bacana disso tudo é ver que as pessoas da região, elas estão querendo produzir. E tem muita gente boa. Tem bastante diretor de fotografia, com equipamento bom, equipe, pessoas que estão interessadas em fazer cinema e tem material humano, tem equipamento. Talvez o que falta pra gente é um pouco mais de incentivo aqui na região para que o cinema, né, para que a gente consiga levantar verba, levantar fundos, porque tem uma galera muito boa trabalhando e querendo fazer cinema aqui. O filme de vocês é um exemplo. Aí vocês estavam me contando que são cerca de 120 pessoas, apoiadores, parceiros 120 e um elenco, pessoas entre de mais de 20, né, atores. 120 pessoas entre produção, equipe técnica, atores e figuração. Só de ator, 22. Isso. Aproximadamente. Elenco principal. Do elenco principal. Elenco principal. Muita gente boa participando. O material humano que a gente juntou é incrível. E como é que foi o processo de escolher os atores, né? Eu acho que quando a gente fala de cinema, se você quer fazer uma coisa de qualidade, você tem que saber escolher realmente o elenco para aquele personagem. E quando como o Henrique falou, tem muita gente boa aqui na região, muita gente boa. Só que a gente tinha que saber, esse ator, ele para esse personagem... O perfil mesmo, foi muito avaliado. Em se tratando de uma família, então você tem questões de composição dessa família, então foi um estudo... Composição estética, exato. Né? Isso daí deu um trabalho. As crianças, por exemplo, a gente demorou muito para fechar por causa da aparência, né? Pô, esse aqui parece que é filho desse daqui, esse aqui... Então você tem que abrir mão, às vezes, de questões pessoais, de amizades. Não, tem que ser com esse perfil, procure dentro desse perfil, porque senão não adianta, né? Para fazer alguém se parecer minha filha, né? Tem que ter certa semelhança, né?
E o Rafa comentou uma coisa que é muito importante, né? Que é muito importante. Ele comentou do roteiro, comentou da equipe, do pessoal daqui. A organização foi fundamental para que a gente conseguisse trazer alguns artistas, né? Nós temos a protagonista que é a Marge Gerardi, que, ela tá bombando na mídia. Nós temos a Tuna Dueck, temos a Glauci, temos o Juan. Então, quando você chega com um roteiro que o ator gosta, prende ele, você mostra que você tem uma organização por trás que vai dar resguardo para ele, eles vêm sem dinheiro. Seguros. Eles vêm seguros e não precisa do dinheiro, não precisa, porque assim, encantou. E tem muita gente querendo fazer cinema, tem muita gente doida para mostrar o trabalho, porque é no cinema que você consegue efetivamente mostrar o seu trabalho como ator, cinema e teatro. Então, eu acho que essa organização, contar com pessoas bacanas, fazer uma pré-produção longa, possibilitou trazer bastante gente muito bacana, muito boa mesmo. E depois de toda essa organização, esse planejamento, escolha dos atores, aí vocês foram pro set, né? Quantos dias de gravações? Foram 20 dias, né? Super rápido, né? Para um longa. Mas aqui também tem uma coisa que é importante, né? Nós sabíamos da nossa limitação, então a gente quis fazer uma história que fosse intrigante, porém que também fosse simples na questão de onde ela se passa. Né? Por exemplo, se nós fizéssemos uma história, uma floresta, um tiroteio, nave espacial, tudo isso já ia demandar uma pré-produção maior, uma pós-produção muito mais pesada. Então, qual foi a nossa ideia? Fazer uma história que se passasse na casa de alguém, no trabalho de alguém, no carro de alguém, coisas que seriam mais simples de se conseguir, né? Então, uma vez feito isso, só que também tinha que ser simples, mas não desinteressante, né? Dentro dessa simplicidade, uma história, né, que fosse intrigante para quem estivesse assistindo. Então, devido a isso, também os 20 dias foram possíveis, né? Porque não tinha uma complexidade de cenas, assim. Não, hoje é a cena do tiroteio, né? Que ia demorar muito. Não tinham situações como essa. A vida dela, ela já é intrigante, né? Então, a gente não precisava criar situações muito complexas. Né? Vamos fazer o seguinte, então? A gente vai para um rápido intervalo. Legal. E no próximo bloco, né, eles vão contar um pouco pra gente aqui dos bastidores. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico. E no primeiro bloco, a gente falou aqui sobre toda a produção, planejamento, né, do filme Sofia, do longa Sofia. E agora o Rafael vai falar, né? O Rafael, a Lu, o Henrique vão falar pra gente sobre os bastidores, né? Porque deve ter acontecido várias coisas interessantes nesses 20 dias de gravações, né? Sim. Foi uma experiência assim, que vai ficar para sempre guardada na nossa vida, no coração. Assim como a claquete, né? A claquete. Eu trouxe a claquete porque essa aqui é a última configuração que a gente teve. A claquete está destruída. Né? Era novinha no Novinha, né? A gente comprou ela para o começo da filmagem, você vê que ela está toda quebrada, toda remendada aqui. O Thales, que é da nossa equipe técnica, ele que arrumou aqui, prendeu e tal, porque não dava tempo de sair para comprar outra. Então essa aqui é a última configuração, né, que a gente usou na filmagem. De dezembro. Faz parte da organização, né? Tem que ter, pro pessoal de casa que está acompanhando e que né, não tem esse conhecimento de cinema, o porquê que ela é tão fundamental nos filmes, né? Que a gente vê em Hollywood, aqueles diretores batendo a claquete. Né? Desde o começo aí, né, do cinema, a gente vê a claquete, fica, né, uma coisa meio mitológica, mas ela é muito importante até hoje, né? Porque você organiza ali todos os arquivos, né, que você está utilizando. Na hora que você vai para a edição, para a pós-produção, você tem que juntar os arquivos de áudio, os arquivos de vídeo. E para você fazer uma cena, você tem às vezes 4, 5 planos diferentes.
né? Planos são, assim, Posicionamento. de uma forma mais simples para as pessoas, é o posicionamento da câmera, né? Então você tem às vezes 5, 6 planos diferentes e para cada plano, às vezes você roda 12, 15 takes, né? Então se você não tem essa organização no começo da imagem, que cena é essa, que plano é esse, que take é esse, depois você não acha nunca, né? Então, trabalho imenso. Resumindo, o editor não fica louco, né? Exatamente. E com isso ele já fica louco, né? Imagina então sem isso. Agora falando de bastidor mesmo, né? Das gravações, pra você, Rafael, qual cena foi, assim, mais interessante de gravar, mais desafiadora? Olha, eu acho que as cenas em que o desenrolar da história, né, quando começa a revelar o mistério do filme, tem cenas que são muito bonitas, né? E por incrível que pareça, para mim são algumas cenas mais silenciosas, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito no cinema é quando o ator está falando com o olhar, né? Não só com o diálogo, né? Então, assim, várias vezes eu me pegava chorando, assim, vendo aquela história que a gente escreveu acontecendo, aquele momento que é tão importante, e você vê o ator ali dando vida àquele momento, é emocionante demais. Então, eu particularmente tenho uma cena que a gente fez com a Angélica Oliveira, que foi muito emocionante para mim, foi uma cena num escritório, e acho que a gente rodou aquela cena umas 15 vezes, e cada vez que acabava eu estava emocionado, assim, aquilo lá foi muito bacana. É bonito você ver quando o ator ele entrega o coração dele pro personagem, né? Entrega a alma dele pro personagem. Realmente o que o Rafa falou, ele é gratificante, emocionante, porque você fala, cara, foi mais fundo do que eu pensei, né? Foi num cantinho lá que eu não imaginei que pudesse ficar desse jeito. Então é gostoso, é gratificante ver quando a pessoa está ali e se entrega mesmo, né? Se joga, cara. E Henrique, você também atuou no filme. Atuei também. Faz parte do roteiro, né? Ali escreveu o roteiro. Tem direção também? Direção também. O que é mais fácil, né? Das três funções? Ou o que é mais gostoso? Cara, foi o que o Rafa falou, são processos diferentes, né? Eu nunca tinha dirigido um filme, né? Eu sempre fiz assistente de direção ou preparação de atores e foi a minha primeira experiência como diretor. Cara, é muito gostoso. É muito gostoso porque durante o meio das filmagens você começa a perceber que você precisa ampliar a tua visão para várias coisas, né? Você aprende muito. O atuar está no nosso sangue faz muito tempo, né? Faz muito tempo. E produzir um filme desse tamanho, com esse número de pessoas envolvidas, com os parceiros, com tudo que foi aparecendo, todas as dificuldades, você saber lidar com as dificuldades dia após dia e dormir 4 horas da manhã, 6 horas da manhã tá acordando, animado, alegre e resolvendo problemas e, cara, uma experiência assim que como ser humano eu cresci muito, então... Lu, e você que também cuidou da parte de figurino, né? Como é que foi? Como é que foi esse processo, né? Porque cada personagem tem uma personalidade e expressa na vestimenta, né? Pré-produção, né? Diante do roteiro, de uma característica de personalidade que eles passaram de cada personagem, você vai fazer um estudo, mas foi tudo pré-produção, teve que ser, né? Porque eu sinceramente não pretendo experimentar essa experiência novamente, estar na produção e fazer o figurino. A parte de pré-produção do figurino, tranquilo. Quando nós chegamos, estava tudo pronto, nós tivemos inúmeros parceiros que cederam, né, roupas para essa composição, mas o dia a dia ali, você tem que estar com a cabeça na produção e como é uma produção independente, normalmente você deveria ter um assistente ou camareira, a pessoa disponível ali para passar. Então, ao mesmo tempo que eu estava cuidando da produção, a gente chegou ali naquele dia, a roupa tá amassada, estava tendo que passar a roupa, mas tendo que ordenar que, olha, manda ali. Foi enlouquecedor. Isso foi difícil. Então, terminou a gravação, a briga, né? O pessoal termina o set, quer tirar e vamos embora, cuidar da vida. E você tá lá na produção, mas você tem que recolher o figurino. Então,
bem difícil. Mas foi uma experiência, foi um aprendizado assim de paciência, organização, organização, organização. A palavra de ordem nossa é organização, planejamento. Isso eu acho que nós todos viemos já de outras produções, de outros trabalhos. Eu acredito assim que cada um com a sua organização, o seu planejamento, mas eu particularmente não tinha participado de nada com tamanho cuidado. E deu pra, assim, faz a diferença. Só foi possível nós assumirmos várias funções por conta do planejamento. Do planejamento. Exatamente. Senão não teria saído. E vocês têm medo? Medo lá na frente? Porque é uma grande responsabilidade, Muito. né? Produzir, né, um filme do tamanho como esse. Chegar lá na frente, a aceitação do público, né? Claro. Qual é a expectativa? Eu acho que quando você tá nesse meio, né, você tem que encarar esse tipo de medo e falar, não vou deixar ele me limitar e vou fazer aquilo que eu acredito. Porque assim, um drama, comercialmente falando, né, ele é mais difícil de você inserir ali do que os filmes mais comerciais, né? Por outro lado, assim, Sofia é um filme que é um drama, mas ele também tem muito mistério. Ele é um filme muito sensual também. Então ele tem elementos que acho que atraem também o grande público. E principalmente, ao meu ver, a força do nosso elenco. O elenco do filme é realmente assim, quase que um time de camisa 10, só de camisa 10. Assim. Foi muito fácil trabalhar com eles. E o resultado em cena, tenho certeza que vai cativar aí as pessoas para assistirem o filme. O filme, o trabalho, né, não termina depois que vocês fazem a captação, né, depois que gravou, ainda tem a pós-produção que deve levar ainda quase o ano todo, até chegar na estreia no cinema, né? Estreou, também ainda não acaba o trabalho, né? Porque todo esse investimento que foi colocado, né, a energia que foi colocada, vocês de alguma forma precisam ter um retorno, né? E como é que faz, então, buscar esse retorno, né? Vende, coloca em festival, como é que é? Legal. Eu acho que o primeiro caminho do filme, na hora que estiver pronto, é tentar colocar ele nos festivais brasileiros e internacionais. Né? O festival, se o seu filme ele é aceito pelos festivais, você talvez consiga atrair distribuidoras e facilite a comercialização do... É como se ele ganhasse um selinho de... Um selo. Vale a pena. De recomendação, de vale a pena. Então aí você consegue que talvez distribuidoras comprem teu filme e saem vendendo pelo mundo afora, Brasil, mundo afora. E outra possibilidade é via streaming, né? Netflix, Amazon, então que é um mercado bem interessante também. Que está crescendo. Está crescendo muito. Então, eu acho que é esse caminho, tentar começar pelos festivais e a partir daí, se não der certo o festival ou não conseguir algum distribuidor, via streaming. Agora eu queria saber de cada um de vocês, né? Por que lá na frente, quando estrear o filme, chegar no cinema, as pessoas têm que assistir o filme de vocês? Bom, eu acho que, no meu caso, eu falaria que eu acho que as pessoas vão se reconhecer no filme. Porque, como eu disse, o filme ele tem a vida como ela é, né? Situações que nós já vivenciamos ou que nós ouvimos falar de pessoas próximas. Eu acho que o ser humano nem sempre ele é só bonzinho, né? Todo mundo tem os seus dois lados. E quando nós pensamos esse filme, foi exatamente para mostrar isso. Então eu acho que, por que as pessoas deveriam assistir? Porque eles vão se ver na história. Lu? Eu acho que primeiro, na questão do prestígio de um trabalho que foi cuidadosamente planejado, feito com amor, né? Envolveu pessoas assim, como eu disse, um material humano incrível. Muito. E a história mesmo, eu acho que a história ela é curiosa. Ela tem nuances muito interessantes. Vale a pena mesmo. Vale mesmo, Henrique. Vale, foi feito com muito amor, muito.
muito amor. Eu acho que só pelo fato de ter feito desse jeito, ter atraído tantas pessoas, já vale a pena ser assistido. Ele é um filme bonito, é um filme que vai cativar. Gente, eu quero agradecer então a participação de vocês. Muito obrigado, né, por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. E o pessoal, né, de casa que achou interessante então a história, Sim. como é que faz? Tem aí algum Instagram, né? Quais mídias eles podem acompanhar esse processo, Legal, né? E legal. até o lançamento? Verdade. Pode acompanhar no nosso Facebook, Sofia o Filme, ou pelo Instagram, @SofiaFilme. E a gente está ainda atualizando com fotos de bastidores, algumas fotos de frames assim, que não são reveladores, mas que já vão mostrando um pouquinho da beleza do nosso filme. E ali as novidades, tudo que estiver acontecendo, todo o processo agora de pós-produção e com relação a estreias, enfim, todo o encaminhamento nas nossas redes sociais, né? Isso aí. Acompanha lá. Perfeito. Eu já quero deixar combinado que tudo bem, esse já está em processo ali, Sim, né? sim. Mas vocês não vão parar, já tem coisa aí, tá escrevendo, Tem que ter, né? né? Acho que é uma... É um contínuo, é né? uma máquina, É né? uma roda. Principalmente porque essa equipe, que quero deixar aqui todo o meu agradecimento para todo mundo que trabalhou no filme. Assim, nessa vida eu não vou conseguir agradecer a todos eles, tudo que eles fizeram. E aproveitar esse momento que eles estão com a gente, né, essas pessoas, e já começar a pensar em outros projetos, né? Para que essa equipe continue, essa família continue se encontrando. Perfeito, combinado então, para os três o convite, né? Então quando tiver algum projeto novo, liga pra gente, vem aqui pro Universo Épica então. Logo, logo eu vou tocar o telefone de novo, hein? Vai ser um prazer. Combinado então. Obrigada. Obrigado. Universo Épico fica por aqui, até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.